tarde, galera. Esse é o primeiro vídeo do História e Legado. Sou o professor Giovanni Machado e venho trazer para vocês dicas para o Enem, dicas de história. Tudo bem? Então, o Enem ele é uma prova interdisciplinar, ou seja, você tem que saber de tudo um pouco. Ele não vai te cobrar dentro da disciplina somente de história, né? Ele vai sempre relacionar a história com sociologia, até com geografia, filosofia. O Enem é uma prova interdisciplinar. Mas nesse vídeo vamos trazer o que mais cai no Enem. Então, nos últimos anos, vem caindo muito no Enem sobre arte rupestre, sobre os sambaquis, fala muito da nossa pré-história brasileira, é algo que vem sendo solicitado no Enem. História da Antiguidade Oriental também vem caindo, Código de Hammurabi, modo de produção asiático, que eu já fiz muitas provas e quase todas caem em modo de produção asiático. Grécia Antiga, não tem nem o que falar, sempre vai pedir. Atenas, né? A democracia ateniense, a cidadania em Atenas, política. Parece que faz parte de todas as provas de história. Roma, no período da República ou final do Império também. Por que eu digo final do Império? Porque no Enem se trabalha muito os momentos de rupturas. Esses momentos de rupturas, eles falam muito sobre a história em si. Porque é sempre algo que acontece para, como eu posso dizer, algo importante para o futuro, esse momento de ruptura. A queda do Império Romano é algo que sempre é cobrado também. A sociedade romana, a religião politeísta romana, a transição do politeísmo para o cristianismo dentro de Roma é algo que sempre é cobrado, sempre vale estudar, mesmo que não caia em algumas provas, tem que estudar. Cai também Idade Média, religião na Idade Média. Como você vai falar de Idade Média sem falar da Igreja Católica, sem falar de Inquisição, de perseguição, sem falar de vassalagem, da sociedade medieval? Tem que falar sempre. Idade Moderna, mercantilismo, Renascimento, mais um exemplo de rupturas, porque o Renascimento é uma quebra de paradigma. Ele muda o modo de pensar das pessoas, então é algo que sempre cai no Enem. O que vem caindo também é a história da Inglaterra, né? Que é algo que vem sendo cobrado por conta das reformas religiosas, por conta de Henrique VIII, né? A Revolução Industrial também, mais um momento de ruptura. Já falei isso diversas vezes nesse pequeno tempo de vídeo, porque são macetes que a gente precisa saber para fazer uma boa prova. Revolução Francesa, não vou nem repetir o que eu falei agora, é mais um momento de ruptura. Imperialismo, darwinismo social, né? Missão civilizatória, quem nunca ouviu falar de missão civilizatória? Darwinismo social, a era do imperialismo, essa divisão de europeu com africano. Tudo isso o Enem cobra muito, porque fala de etnias, fala de culturas diferentes. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, não tem como não falar. São marcos históricos, são coisas que gritam para ser faladas nas provas. Guerra Fria é muito importante. E isso é sobre história geral em si. E tem a história do Brasil, que é o que é mais cobrado ainda no Enem. Logicamente a gente vive no Brasil, então vai falar sobre a história do Brasil sempre. Os povos originários do Brasil vêm caindo muito, as relações indígenas, nomadismo, o tronco tupi-guarani, sociedades ameríndias, são temas importantíssimos para se falar. Segundo reinado, né? Dom Pedro II, aí, crise escravocrata, imigração europeia na metade do século XIX, que vem um monte de gente por conta da unificação italiana, da unificação alemã. Chega um monte de gente aqui no Brasil, tem essa forma de trabalho que eles vêm praticar aqui no nosso território, que é algo que vale a pena ser estudado, para a gente saber um pouco mais das nossas raízes também, essa mistura de cultura. Temos que saber isso. Não para uma prova só, mas para a gente saber mesmo. Engrandecedor saber disso. As questões raciais, Era Mauá. Quem fala de Era Mauá é algo muito importante. O maior empresário do Brasil, Mauá. Guerra do Paraguai, a identidade brasileira. A Guerra do Paraguai fala muito sobre o nosso exército, a formação do nosso exército ali de verdade, todas as questões que vêm depois dessa guerra. Primeira República, Era Vargas, ditadura militar, Semana da Arte Moderna, importantíssimo. Outras quebras de paradigmas, outras rupturas na história. No Enem, de 15 questões, em algumas provas que eu acabei vendo, 8 foram de República. Ou seja, a República ela é muito pedida no Enem. Esse período de República,
desde 89 até a proclamação da República, né? Até 1885, que é o final da ditadura militar. São períodos que você tem que saber, você tem que estudar para o Enem e para outras provas também. Aí dentro do período da ditadura você vai ter que estudar o AI-5, que é muito falado nas escolas, não preciso nem desenvolver ele aqui. Lei da anistia. O que seria a lei da anistia? Foi boa ou foi ruim? Ela tem dois pontos, ela tem dois lados da moeda, a lei da anistia, você tem que saber. O milagre econômico em meio à ditadura militar é importante saber. Populismo fala muito no Brasil de populismo, né? Até hoje a gente tem algumas figuras assim meio... A gente não pode dizer que é populista, mas tem aspectos populistas. E você falar do passado, você aprende sobre o presente, entende? E o Enem, ele quer isso, ele quer que você pense, ele quer que você relacione as coisas, ele quer que você saiba de história, mas não só de história. É que você saiba de sociologia, de filosofia, porque as coisas se interligam. É uma prova interdisciplinar. Aqui eu trouxe como exemplo o Enem de 2020, que eu considero como uma exceção, porque nesse Enem de 2020 se falou um pouco de República, se falou um pouco de Brasil. Voltando, eu considero ele como uma exceção, porque aqui a gente falou muito da antiguidade, falou do Império Romano, falou de trabalho em si. Eu sinalizei aqui, tem 4 questões do Império Romano, não, 4 questões de antiguidade, né? E 4 questões falando de trabalho. O trabalho na Idade Moderna, toyotismo, o trabalho da mulher, o tráfico chinês. Tráfico chinês. Quem já pensou que isso cairia no Enem? Tráfico chinês no Enem. Então você não tem que fazer, você não está fazendo uma receita de bolo. Isso eu vou estudar, isso eu vou estudar. Você tem que estudar um pouco de tudo. Existem assuntos que são mais utilizados em provas. Isso eu concordo. Mas você tem que estudar de tudo um pouco, porque as coisas se relacionam. Você não vai estudar só história, você tem que estudar sociologia, filosofia. Aqui, eu marquei 20 questões que, através da história, eu consegui responder. Tipo assim, de 90 questões eu respondi 20 com história. Eu respondi questões de sociologia com história, porque eu sabia o contexto histórico de tudo. Entendeu? Então é isso. É um vídeo breve, é o primeiro vídeo do canal, que eu vou começar a gravar mais vídeos, né? Quero que vocês me ajudem nos comentários aí, de que vocês querem que eu grave alguns vídeos, né? Obviamente, sobre disciplina de história. Peço perdão, porque meu cabelo tá grande pra caramba, minha barba tá mal feita, mas eu não podia ficar sem gravar esse vídeo, porque tá próximo da prova, e eu achei muito importante eu vir às pressas aqui gravar esse vídeo. E eu espero ter ajudado vocês. Valeu? Dá uma curtida aí, comente, compartilhe se for possível. Agradeço.